Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alcini e hoje vamos falar sobre representação gráfica de uma proporção. Falar e representar graficamente, não só falar, nós vamos desenhar. Vamos lá. Você lembra que podemos construir um gráfico no plano cartesiano que representa a proporção entre duas grandezas? E que a representação gráfica facilita a interpretação de gráficos? Sempre, pessoal. Toda vez que eu tenho uma representação gráfica, um desenho, eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Vamos acompanhar a seguinte situação. Uma costureira está fazendo a tabela de preço dos vestidos que vai produzir. Ela sabe que o preço de 1 metro de cetim custa R$ 17,90. Cetim, pessoal, é um tecido brilhante, muito usado em vestidos de festa, tá? Antigamente se falava, eu tenho um vestido de cetim. A menina usava do vestido de cetim, da faixa de cetim, né? É um tecido muito nobre. Ela decidiu fazer um quadro com valores para saber o quanto vai gastar dependendo da quantidade de cetim que precisa comprar. Depois ela representou isso em um gráfico. Olha o quadro que ela montou. Então, quantidade de cetim em metros. 1 metro de cetim custa R$ 17,90. 2 metros, R$ 35,80. 3 metros, R$ 53,70. A gente já pode ver que isso são grandezas proporcionais, né, pessoal? Vamos para frente. A hora que ela pega esses dados e monta um gráfico, vejam como fica mais prático para a gente ver. Ela desenhou na folha do caderno, uma folha de caderno quadriculada. Ela representou como sendo o eixo X, o eixo horizontal, a quantidade de cetim em metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. E no eixo vertical, ela representou o valor que ela gasta. Então, se ela compra 1 metro, ela sabe que 1 metro custa R$ 17,90. Se ela comprar 2 metros, R$ 35,80. 3 metros, R$ 53,70. Percebem como essa representação gráfica ajuda? Se eu quiser, por exemplo, simular com 5 metros, até pelo gráfico eu posso aproximadamente saber quanto eu vou gastar. Então, com essa representação, ela consegue perceber que se precisar de 2,5 metros de tecido, por exemplo, ela vai gastar 45. Bom, eu venho aqui, o 2,5 metros vai estar entre o 2 e o 3. Traço uma linha reta, eu vou parar aproximadamente aqui no R$ 45. Vejam que interessante, e é isso mesmo, é para isso que um gráfico serve. Então agora nós vamos fazer o nosso primeiro praticando. Olha lá, observe o gráfico ao lado que relaciona o preço a ser pago em reais de acordo com a quantidade em quilogramas de café. Então eu tenho um gráfico, no eixo horizontal eu estou representando a quantidade de quilos de café, no eixo vertical eu estou representando a quantidade que eu vou pagar. Analisando as informações presentes no gráfico, eu quero que vocês respondam. Qual o preço de 2 quilos de café? Qual o valor pago por 5,5 quilos de café ou 5,5 quilos de café? A gente já volta.
Pessoal, conseguiram resolver mais esse praticando? Vamos dar uma olhada que o exercício queria mesmo. Observe o gráfico ao lado que relaciona o preço a ser pago em reais de acordo com a quantidade em quilogramas de café. Então, no meu eixo das abscissas, eu tenho a quantidade de quilogramas de café. No eixo das ordenadas, eu tenho o preço a pagar. Se eu comprar 2 quilos de café, eu vou pagar R$ 58,16. Isso eu já posso ver pelo gráfico. Se eu comprar 3 quilos de café, eu vou pagar R$ 87,24. Bom, analisando as informações desse gráfico, o que a gente precisa saber? Qual o preço de 2 quilos de café? E na letra B, qual o valor pago por 5,5 quilos de café, ou 5,5 kg? Pois bem, aqui está o nosso gráfico. Letra A, qual o preço de 2 quilos de café? Pessoal, aqui eu não preciso nem fazer conta, né? Basta que eu analise o gráfico. Se eu preciso saber o preço de 2 quilos de café e os quilos de café estão representados no meu eixo X, o eixo horizontal, basta eu vir aqui, 2 quilos, traço uma linha reta, aonde eu encontrar a minha reta do gráfico, vou até o eixo Y e encontro o valor que eu quero. Então, observando o gráfico, eu consigo verificar que 2 quilos de café equivale a R$ 58,16. E a letra B? Na letra B, ele quer saber qual o valor pago por 5,5 quilos de café. Como o preço a pagar é proporcional, como que a gente sabe isso? De olhar o meu gráfico, né, gente? Eu tenho uma semi-reta que está crescendo e ela está crescendo proporcionalmente. Ela não tem quebrados, ela é uma semi-reta crescente. Então, nisso eu já consigo perceber que existe uma proporcionalidade. Quanto maior a quantidade de café que eu comprar, mais peso, mais quilos de café, mais caro eu vou pagar. Então, eu posso perceber que tudo isso, né, esse preço a pagar é proporcional à quantidade de café adquirida. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, para saber quanto eu devo pagar por 5,5 kg, eu primeiro preciso saber quanto eu vou pagar por 1 kg de café. Como que eu posso fazer isso? Só analisando o meu gráfico, porque eu já tenho alguns dados, né, pessoal? Vamos lá. R$ 87,24 eu vou pagar para 3 quilos de café. R$ 58,16 eu vou pagar para 2 quilos de café. E aqui? Aqui eu teria um X, né, gente? Pois bem, o que eu preciso descobrir é o seguinte, qual a constante de 87,24 para 58,16? A hora que eu faço esse cálculo, eu descubro que essa constante é de 29,8, tá? Por isso eu consegui descobrir aqui que vale 29,8. Outra maneira, pessoal, o que eu faço? 58,16 está para 2 kg de café, assim como X, a minha incógnita estaria para 1 kg de café. Uso a propriedade das proporções, que me diz que a multiplicação dos extremos são iguais, e eu encontro o valor do quilo de café de 29,8 centavos. E agora, eu não quero saber o preço de 1 kg de café, e sim de 5,5 kg de café. Como eu descobri que 1 kg custa 29,8, basta eu multiplicar 29,8 vezes 5,5. Lembrem aqui, pessoal, na hora de eu multiplicar com vírgula, o que eu tenho que fazer? Eu faço a minha multiplicação normal, como se eu esquecesse as minhas vírgulas. Ao final disso, é que eu vou voltar com a vírgula e colocá-la no seu devido lugar. Senão, essa conta aqui dá errada, né? Se alguém tem alguma dúvida, não lembra como é que faz, volta lá no caderno, revisa isso. Como que eu faço multiplicação com vírgula? Né? Fazendo essa conta, eu vou encontrar que 5,5 kg de café custam R$ 159,94. Está aqui a minha resposta. Conseguiram acertar? Espero que sim. Vamos para mais um praticando. Novamente um gráfico e olha o que fala essa segunda atividade. O gráfico ao lado representa a quantidade necessária de tecido para fazer uma camiseta de acordo com o seu comprimento. O quê?
Tem camiseta mais curta, camiseta mais comprida, né? Tem a baby look, tem a mais comprida, tem gente que gosta daquela camisetona lá embaixo. E o que que acontece? Conforme o comprimento da minha camiseta, é óbvio que eu vou gastar mais tecido, né? Então, eu vou representar assim. Eixo X, comprimento em metro da minha camiseta. Eixo Y, o total de tecido gasto. Vamos lá. Quero saber, há outras possibilidades de comprimento para a camiseta, além das medidas expressas pelos pontos marcados no gráfico? Olha lá, aqui no gráfico o que eu tenho marcado? Uma camiseta de meio metro, 60 centímetros e 70 centímetros de comprimento. Será que eu consigo fazer outras medidas de camiseta? Letra B. As grandezas total de tecido e comprimento da camiseta são proporcionais? Se sim, qual é a constante de proporcionalidade? Eu deixo com vocês, a gente já volta com a solução.
Muito bem, muito bem. Voltamos então. Olha lá. O que o nosso exercício pedia? Praticando. 2, né? 1 nós já resolvemos. O gráfico ao lado representa a quantidade necessária de tecido para fazer uma camiseta, de acordo com o seu comprimento. Está aqui o nosso gráfico. O que eu queria saber? Há outras possibilidades de comprimento para a camiseta, além das medidas expressas pelos pontos marcados no gráfico? B. As grandezas total de tecido e comprimento de camiseta são proporcionais? Se sim, qual é a constante de proporcionalidade? Vamos imaginar a letra A primeiro. Gente, existem outros comprimentos de camiseta? Claro, existem pessoas mais altas, mais baixas. Se eu, por exemplo, quiser fazer uma camiseta com 1 metro de comprimento, eu consigo pelo gráfico imaginar isso, né? Eu estou aqui em 0,7, 1 metro estaria mais ou menos aqui, eu sei que o total de tecido vai ser maior. Eu consigo ter uma noção só olhando. Eu também posso fazer esses cálculos e a gente já vai ver, mas para adiantar para vocês, eu já sei que 1 metro de comprimento de camiseta vai precisar 1,60 m de tecido. E se eu reduzir, quiser fazer uma camiseta pequenininha para minha filha, olha lá, 25 centímetros de comprimento de camiseta, vão precisar só de 40 centímetros de tecido. E óbvio que aqui ainda poderia ter mais alguma coisa, né? O preço relacionado, porque quanto menos tecido eu comprar, mais barato vai sair para mim essa camiseta. E B, será que essas grandezas, total de tecido e comprimento de camiseta são proporcionais? Se sim, qual é a constante de proporcionalidade? Pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, toda vez que eu for comparar razões, é na ordem que elas aparecem escritas no nosso enunciado. Então, o que eu quero aqui? Ó? As grandezas, total de tecido, 0,8 é o total. E o comprimento da camiseta, eu estou relacionando nessa ordem, total de tecido e comprimento de camiseta. Então, para 0,8 metros de tecido, eu faço uma camiseta de 50 centímetros, 0,5 metros. Para 0,96, eu vou conseguir fazer uma camiseta com 60 centímetros de comprimento. E com 1,12 m, eu vou fazer uma camiseta com 70 centímetros de comprimento. Dividindo 0,8 por 0,5, 0,96 por 0,6, 1,12 por 0,7, eu vou encontrar a constante de proporcionalidade de 1,6. Vale aqui também, para quem não lembra mais como é que faz divisão com vírgula, dá uma olhadinha lá no caderno, procura. Lembra sempre, multiplicação, eu faço a conta, esqueço a vírgula, no final eu conto casas. Aqui para dividir, eu sempre tenho que trabalhar com casas iguais, casas decimais após a vírgula iguais. Muito bem, então, se eu conseguir encontrar a minha constante de proporcionalidade, para descobrir a quantidade total de tecido necessária para fazer uma camiseta, basta agora que eu multiplique o comprimento da camiseta por 1,6, né? É como se eu escrevesse assim, y é igual a x vezes 1,6. E aí eu consigo achar essa constante de proporcionalidade, que foi o assunto da nossa aula de hoje. Sempre que eu tiver um gráfico linear, uma semirreta, e eu queira descobrir essa constante de proporcionalidade, observando o gráfico eu consigo fazer. O que eu faço? Eu venho aqui no gráfico e tiro quais são os dados que eu tenho, né, pessoal? Nesse caso aqui, nós descobrimos o seguinte, que voltando ao nosso exemplo do café, que a gente já repassou, 2 quilos de café custavam R$ 58,16. 3 quilos de café custavam 87,24. O que eu posso fazer? Dividindo 87,24 por 3, tem que ser igual a 58,16 dividido por 2. E aí eu encontrei a constante de proporcionalidade. É uma constante estranha? Tá com vírgula? Não muda, gente. Principalmente quando a gente fala em dinheiro, né? Lembrem vocês, dinheiro, a gente dificilmente fala R$29 exatos, R$35 exatos. Nós usamos muito vírgula. E essa constante
Não precisa ser sempre uma constante pequenininha, 1, alguma coisa, 2, não. Eu posso ter uma constante com várias casas decimais. Mas sempre que eu estiver falando em proporção, em razão, e se duas razões são proporcionais, eu vou conseguir encontrar essa constante. O que tínhamos para a aula de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado.